Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Segunda-feira começando mais uma das nossas conexões da manhã. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Sempre bom ter vocês aqui comigo. De segunda a quarta-feira nesse ano de 2021, hein, gente? Segunda a quarta, 7h45. A gente sempre vai se ver aqui. Se essa é a sua primeira vez ou está chegando, assistir uma ou duas lives, eu sou Gabriela Arruda, sou educadora parental, trabalho com orientação à paz e proporciono através das conexões da manhã conteúdo de qualidade para nos ajudar a crescermos, a evoluirmos nessa missão da maternidade, da paternidade. As conexões da manhã sempre vão trazer conteúdos sobre o autoconhecimento, sobre o nosso desenvolvimento pessoal, sobre o nosso desenvolvimento como mães e também como pais. A maioria do nosso público são as mamães, mas nós temos papais aqui presentes também. Às vezes não assistem ao vivo, mas assistem no gravado depois. E isso aquece muito meu coração, saber que pais também estão empenhados aí na educação dos seus filhos, ok? Espero que vocês tenham tido um excelente final de semana, com muita conexão, com muito amor entre vocês, aprendizado. Como foi o final de semana por aí? Escreve aí pra mim, para eu saber. Teve estresse? Não teve estresse? Foi mais tranquilo? Foi mais agitado? Como foi por aí? Ok? Vamos lá dar bom dia para quem tá aqui? Tem tanta gente, né? Mas bom dia, Flávia. Bom dia, Elisângela. Bom dia, Nata Miranda. Bom dia, Cristiana. Bom dia, Amanda, Isabela, Ricky, Vanessa, Vilma, Débora, Eliana. Bom dia, Dai, bom dia, Sérgio, Gislaine, Daiane, Eduarda, Jaqueline, que tá aqui também, sempre tá aqui a Jaque toda manhã. Bom dia, Flávia, bom dia, quem mais? Vanessa, Fabiola, Maiara, sejam muito bem-vindas. Ó, tem gente já colocando, estresse, muito treinamento, bora estudar. Foi tranquilo, que bom. Que bom, teve de tudo, né, gente? O problema é a gente às vezes focar somente naquilo que deu ruim. Então, às vezes aquilo que deu ruim a gente somatiza e acaba tendo aquele sentimento, aquela sensação tóxica, e isso vai, querendo ou não, repercutindo ao longo do dia, ao longo do final de semana, e a gente acaba tendo um final de semana mais estressante. Em outros casos, está faltando estudo mesmo. A gente estudar, a gente saber lidar com as emoções da criança, saber lidar com as nossas emoções, para lidar com as emoções da criança. Porque diante de um conflito, é o que eu falo, diante de um conflito, a gente não precisa controlar a criança, a gente precisa aprender a se controlar. Se a gente consegue se controlar diante de um conflito, a gente controla a criança. E às vezes o nosso foco está em controlar a criança. E é por isso que nós vamos falar hoje sobre castigo. Será que castigo educa? O que vocês pensam sobre isso? Antes de começar, eu quero ouvir as opiniões. Vocês usam castigo para educar ou não usam? Usam esporadicamente, às vezes vai precisar disso ou não? Pensam que o castigo ele é eficaz, ele faz a criança entender, faz ela pensar nas atitudes dela, ou não, já entendem que o castigo não vai educar nada, só que também não sei como fazer. O que você pensa sobre o castigo? Coloca aí pra mim. Não esqueçam de clicar aqui no aviãozinho, enviar para pelo menos 3 pessoas essa live, para que a gente possa disseminar conteúdo e vocês me ajudarem nisso. E o coraçãozinho, fez sentido, gostou, tá curtindo a live? Segura o dedinho ali, que isso é bom. O Instagram entende que a live tem conteúdo relevante e encaminha isso para mais pessoas, ok? Então vamos falar do castigo? Quero esperar as mensagens de vocês, ainda não vi nada. Concordo, não concordo, uso, não uso, coloca lá pra mim. Olha lá, o Sérgio já colocou, uso muito pouco e estou parando. Ótimo. O que mais? Isa botou um coraçãozinho. Bom dia, Isa. Entendi que não educa, só reprime, mas difícil achar o caminho do meio. Ótima resposta também. Eu me lembro de alguns castigos, mas quase não me lembro dos motivos. Olha só que legal que a Maiara colocou, né? Exatamente, a gente lembra de ter ficado lá, de ter sentado no cantinho, de ter ficado sem a TV, de ter ficado sem o brinquedo, mas a gente não lembra nem por que aconteceu aquilo comigo, não é verdade? Nós vamos falar sobre isso hoje. Quando brigam muito, coloco eles em
quartos, acho que diferentes, um pouco, e conversamos depois sobre o assunto. Isso não é castigo, dependendo de como a gente lida, se comunica com a situação, ok? Nós vamos falar também sobre isso. O que mais? Ainda não usei castigo aqui em casa, meu filho tem 2 anos e 8 meses, mas acho que talvez funcionaria. Michelle e Cristina colocando, então vamos falar sobre isso também, Michelle, fica aqui até o final da live, hein? Acredito que educa sim, só não sei como usar da maneira certa, Thaís colocando. Sou mãe de autista leve, tento explicar castigos esporadicamente, mas desencadeia crises, então prefiro conversar e tentar conscientizar. Vanessa, tem um livro para indicar para você, aliás, para todas as mães atípicas, procurem o livro de disciplina que fala sobre as crianças atípicas. O livro é chamado, a tradução, eu não gostei muito da tradução para o português, mas é Disciplina Positiva para Crianças Deficientes. E fala sobre autismo, fala sobre TOD, então assim, é muito bacana, tem ferramentas voltadas para crianças atípicas. Então, vale a pena a leitura, tá? Não sei se você já leu ou não. O que mais? Às vezes uso, mas não sei se acalma a situação no momento. Ótimo, tô vendo que alguns usam, outros não usam, só a avó e não concordo, a Malu Garcia colocou. Essas avós. Então vamos lá, gente. Primeiro, por que a gente castiga os filhos? A gente castiga os filhos porque a gente quer ensinar. E a gente castiga os filhos porque foi assim que a gente aprendeu, não é? Antigamente a gente era, ou a gente apanhava ou a gente era castigado. Isso existia muito mais do que hoje em dia. Hoje em dia ainda existe isso, ainda é uma cultura de educação. Então, como funcionou, a gente acha que funcionou com a gente reaplica isso, porque a nossa intenção é sempre educar. A intenção dos pais é sempre positiva, né? A gente quer fazer o bem para os nossos filhos. O que nos falta muitas vezes são recursos nobres, recursos respeitosos, recursos que realmente funcionem dentro da educação e não limitem nossos filhos. Porque se a gente educa para limitar, só para mudança de comportamento, ou seja, se eu educo só para ele parar de gritar, se eu educo só para ele me obedecer, eu estou tendo uma educação cega, aquela obediência cega, eu não desenvolvo habilidades importantes nas crianças, habilidades que depois eu vou exigir delas lá na adolescência, atitude, posicionamento, determinação, respeito, responsabilidade, cooperação, empatia, a gente vai exigir isso lá na frente, mas nós limitamos enquanto eles eram crianças. Por isso que a gente precisa estudar para educar, porque não é só interromper o mau comportamento, eu preciso trazer reflexão para a criança. Nós não fomos educados diante de um conflito a pensar nas nossas necessidades e a entender as nossas emoções. Diante de um conflito, a gente foi ensinado apenas a achar culpado, a achar inocente, a punir, a se sentir mal, a acusar. E muitas vezes quem acusa ou quem está sendo acusado não para nem para tentar entender o que está acontecendo aqui dentro. Justamente porque punições e castigos fazem isso com a gente. Então, Gabi, você é a favor do castigo? Não sou a favor do castigo. Tem hipótese alguma. Por quê? Vamos lá então falar das crianças pequenas. Normalmente os pais de hoje, eles sentem pena, eles não gostam de agredir fisicamente seus filhos, que eu acho ótimo. E aí acabam usando o recurso do castigo para educar. E aí tem muita gente que ensina isso, né? Coloca no cantinho do pensamento, coloca no cantinho da disciplina, deixa a criança sentada lá pensando no que ela fez. As crianças pequenininhas e as crianças mais velhas também. Como um castigo mesmo. A intenção disso a criança errou. A criança foi lá e bateu no amiguinho, a criança foi lá e gritou com o pai. Então agora você vai ficar de castigo, sentado aqui, pensando no que você fez. E a gente vai lá e põe a criança sentada. Então vamos lá. Primeiro ponto. A criança, ela nasce com uma parte emocional ali em fusão, em ebulição, em andamento, em energia a mil, né? Vamos falar nessa linguagem para vocês entenderem. E nasce com a parte frontal, pré-frontal aqui do neocórtex em desenvolvimento. Ou seja, a capacidade dela de raciocinar, que vem aqui do córtex pré-frontal, não está formada ainda e vai se desenvolvendo, vai se estabelecendo ao longo da vida dela. Então ela consegue racionalizar o que ela sente? Ela consegue controlar as emoções? Quem controla as emoções, quem entende uma situação, quem reflete sobre isso é o nosso neocórtex, é a parte racional da nossa cabeça.
A parte emocional, que fica bem na região central, ela é responsável pela explosão. Ela muitas vezes nos faz sobreviver. Então, lá na época que a gente não tinha recursos de proteção e de sobrevivência, a amígdala salvou muitas pessoas, né? Porque a amígdala ela é responsável por luta, por correr, por fugir, por gritar. Porque ali na hora do impasse, do choque, a gente tem um estalo e age na emoção. Você corre, você luta, você briga, só que você não para pra pensar na situação. E muitas vezes, vamos supor, se você tá no meio da selva, você dá de cara com um leão. Se você para na frente do leão e vai refletir, bom, se eu correr daqui até aquela árvore, tem uma distância de 200 metros, numa velocidade de 20, 30 km por hora, o leão já te comeu. Você não tem que pensar. Na hora que vem o leão, você age no impulso emocional. Teu cérebro avisa você que aquilo é um perigo e diante do perigo você corre, você foge. Isso é a amígdala agindo em nós. E a criança tem isso pronto. É por isso que quando alguém pega um brinquedo dela, ela mete a mão, ou ela xinga, ou ela grita, ou ela morde. É o instinto emocional dela agindo, porque aquilo está desenvolvido. O racional em que ela vai pensar assim, opa, pegou meu brinquedo. Mas espera aí, esse brinquedo é meu e ele não me pediu. Se ele não me pediu, eu não tenho obrigação nenhuma em dar para ele. Se bem que eu poderia ser mais solidária e poderia ensinar ele sobre isso agora. Então, eu acho que eu vou conversar com ele sobre isso. A criança não consegue fazer isso. Ela tem um instinto de defesa. Então a criança veio, pegou o brinquedo dela, empurrou, fez algo que ela não gosta, ela vai se defender. A situação para ela é um perigo sobre o meu espaço, um perigo sobre a minha identidade. Tem gente que fala assim pra mim, Gabi, não acontece nada. Às vezes chega a criança perto do meu filho e o meu filho vai lá e bate na criança. E a criança não fez nada, a criança só tava ali na sala. E meu filho foi lá até ela e mordeu ela e bateu nela. Por que isso? Meu filho é maldoso. É a gente olhando somente pro comportamento e não entendendo o contexto que já tá dentro da cabeça da criança, mas ela também não entende, ela só se defende. Vamos lá, uma criança menor de 3 anos, ela vive o egocentrismo. Então tudo pra ela funciona pro umbiguinho dela, certo? Quando entra uma outra criança no ambiente, essa outra criança é uma ameaça, porque eu, menor de 3 anos, não estou pronto para socialização. Não estou pronto para o desenvolvimento com outras pessoas, para o relacionamento. Então, quando eu vejo uma outra criança, logo eu já penso perigo. Perigo porque vai pegar o meu brinquedo. Perigo porque vai ocupar o meu espaço. Perigo porque vai usar da minha atenção. Então, naquela hora em que ela vê o perigo, a amígdala dela reage. E aí ela vai lá e ela morde, ela empurra, ela bate, ela xinga, ela briga. Como um instinto de proteção. E a gente vai lá e faz o quê? Coisa feia fazer isso com um amigo. Vai ficar sentadinho aqui pensando no que você fez. Quando a criança está sentadinha no cantinho do pensamento, no cantinho da disciplina, seja lá qual o nome que você quer dar para isso, você acha que ela está conseguindo raciocinar no que ela fez? No máximo, gente, conforme ela vai crescendo e o castigo ele começa a ser corriqueiro, você sempre usa isso, no máximo ela consegue te falar por que ela ficou ali. E aí você acha que ela entendeu, porque limitamos a criança ao nosso raciocínio. Então, por exemplo, você vai ficar aqui pensando no que você fez, porque você mordeu seu amiguinho, estava errado. Eu tô dizendo para a criança, eu tô dizendo para ela que eu não gostei do que ela fez. O que ela fez? Mordeu o amiguinho. Aí ela senta lá. Passa um tempo, a gente volta. E aí? Sabe por que você ficou aqui? Algumas respondem. Sim, por quê? Porque eu mordi o amiguinho. Pode morder o amiguinho? Não pode morder o amiguinho. Isso, vai lá e pede desculpa pra ele, que depois a gente vai falar sobre isso também, podemos falar em outra live. Vai lá e pede desculpa pra ele. Aí a criança vai, ou às vezes ela não quer, se ela não quer, às vezes fica de castigo de novo. Então vamos lá. Olha a pergunta que a gente fez. Por que você tá aqui? Porque eu mordi meu amiguinho. Quem é que falou isso primeiro pra criança? Nós. Então não significa que ela refletiu, significa só que ela reproduziu. Pode bater no amiguinho? Não. Por que não pode? Porque se pudesse eu não estaria sentada aqui. Certo? Ótimo. Eduquei meu filho. Agora ele aprendeu. Mas ele morde de novo. Mas ele morde de novo. Mas ele bate de novo. Daí eu falo,
Meu Deus, não é possível, vou ter que deixar sentado quantas vezes, todos os dias, toda vez que chega aqui, essa criança não aprende, onde é que tá o problema? Faz sentido? Isso acontece aí com vocês? Escreve pra mim se isso acontece, se isso não acontece, tá? É bem desse jeito, se é parecido. Então vamos lá. Por que repete? Primeiro, repete porque vocês não trocaram aquele sentimento ou não fizeram a criança entender a emoção que provocou a rebeldia, que provocou a agressão, para que ela saiba controlar aquilo e haja de outra forma, como por exemplo, falando ao invés de agredir. Porque quando ela está sentada no cantinho do pensamento, da disciplina, ela não tem a capacidade neurológica de buscar a solução disso sozinha. Então eu não posso bater, eu não devo agredir, mas o que eu faço com isso que eu estou sentindo aqui dentro? O que eu faço com essa minha interpretação de que ele é um perigo para mim? De que se ele pegar as minhas coisas eu preciso me proteger? O que eu faço com isso? A criança não sabe o que ela faz com isso e você, enquanto pai, não ensinou colocando ela de castigo. Gabi, o que a gente faz então? Eu preciso primeiro, se eu percebo, a minha criança ela dá indícios de que ela vai bater, de que ela vai agredir, de que ela vai brigar. Primeiro eu preciso estar percebendo isso porque é uma fase do desenvolvimento. Todas as fases de desenvolvimento eu tenho que ter um pouquinho mais de atenção, porque eu preciso agir, né, mais intensamente com a minha criança para ela desenvolver o que eu quero e aí sim eu não precisar ficar o tempo todo em cima dela. Então eu olho. Entrou uma criança, eu sei que vai rolar alguma coisa, eu já posso abaixar na altura dela e já falar, olha, vai chegar um amiguinho, o amiguinho chegou, filho, chegou um amigo, lembra? Fica tranquilo, os brinquedos são seus, vamos pegar outros brinquedos para a criança, entendendo que uma criança menor de 3 anos ainda não tem a capacidade de dividir brinquedos, ela pode brincar perto, mas ela não precisa brincar junto. Existe uma diferença entre brincar perto e brincar junto. Ah, mas minha criança vai crescer egoísta. Vai crescer egoísta se você forçar ela a dividir. Porque aí quando ela tiver força e voz para opinar, ela vai falar, não quero. Então ensinar a criança a dividir, forçando ela a dividir, é um assunto de uma outra live, mas não funciona, gente. Entende? E aí a gente vai mostrando para ela o caminho daquilo. E quando o amigo tá por perto, a gente vai intermediando, mediando a relação. E se o amigo pegar o que ela não gosta, a gente ensina ela a lidar com as emoções. Você ficou brava? Você sentiu raiva? Né? E por que você sentiu raiva? Porque ele pegou o seu brinquedo, então fala para ele que você não gostou. Ensina a criança a verbalizar, ensina a criança a lidar com as emoções. Se antes disso ela for lá e bater e você não viu, ensina ela a lidar com aquilo. Filha, você bateu no amigo, você estava brava com ele porque ele pegou o seu brinquedo? Eu entendo você, mas olha lá, olha o jeitinho que ele ficou, machuca, fere, dói. Existem outras formas de você proteger o que é seu. Você pode dizer para ele, não gosto, não quero. O Davi, quando ele era pequenininho, ele falava assim, tô muito bravo de você, ele falava pro irmão dele, às vezes até pra gente. Às vezes a gente, no impulso, pegava alguma coisa que ele tava brincando ali, ele já olhava assim, mãe, tô muito bravo de você. Deu, opa filho, você ficou nervoso, era teu isso? Desculpa, a mamãe não viu. E aí eu voltava lá, muito bem, parabéns, você conseguiu falar o que tá aqui dentro. E se você fala, a gente pode se comunicar. Então você quer brincar com isso? Eu devolvia. Enfim, gente, o castigo, ele limita a criança a se entender, a entender suas emoções, a entender as emoções do outro, as necessidades de ambos. Ele limita isso, certo? Aí tem pais que estão escrevendo aqui pra mim. E quando ela bate na mãe ou no pai, o que fazer? E sobre revidar? Revidar, me explica melhor, não entendi direito essa pergunta. É a mesma coisa. Quando a criança é muito pequena e ela tá no impulso de bater nos pais, se a gente coloca de castigo, vamos lá, ó, agora você tá de castigo porque você bateu na mamãe. Primeiro, por que ela bateu em você? Ela não sabe, ela só agiu no calor da emoção. E N são os motivos, tá? Talvez porque ela quer, simplesmente, se ela for muito pequenininha, perceber a sua reação, porque a partir da primeira reação você mudou. A criança, às vezes, para explorar aquilo, ela repete o comportamento no objetivo equivocado de explorar a situação. Às vezes porque ela tem personalidade forte, temperamento forte, e ela bate quando ela se sente invadida, quando ela se sente desprotegida ou ameaçada dentro daquilo que é importante para ela, como uma brincadeira, televisão, algo que ela queira fazer.
Quando você está tentando limitar um comportamento da sua criança e ela, numa personalidade mais forte, não quer ser limitada, então ela quer se proteger e ela usa a agressão física para isso. E às vezes o pai não bate, a mãe não bate, mas a criança bate. Enfim, N são os motivos disso. Mas a criança vai lá e mete a mão na mãe. Se a mãe vai lá e coloca de castigo, a criança não entende. Por que eu tô aqui? Porque eu bati na minha mãe. Ok, então eu posso bater na minha mãe? Não, não posso, não fico aqui. Mas o que eu faço com o que tá aqui dentro? O que eu faço com isso aqui? E aí vai vir uma outra situação novamente que está desencadeando a agressão física dessa criança. Ela não sabe o que fazer, ela não tem resposta, não tem capacidade de pensar nessa resposta sozinha. Então ela vai lá e bate de novo, ok? Então por isso que o castigo não funciona. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos conscientizar a criança do que ela está sentindo e direcionar esse comportamento para uma outra forma de comunicação. Mesmo que a sua criança não fale ainda, ela é capaz de, nos gestos, mostrar que ela não gostou, que ela tá ferida, que ela tá sentida, que ela tá frustrada, que ela tá triste, que ela tá brava. Ela pode mostrar nos gestos, ela pode fazer ela não precisa falar não gostei, ela pode demonstrar isso se ela não sabe ainda se comunicar. Mas a agressão, ela não é eficiente e nós precisamos mostrar isso para a criança. Claro, para eu entrar no contexto do que fazer, eu tenho que explicar entre vários cenários, essa live fica muito longa. A gente pode até falar sobre isso um outro dia, mas hoje o que eu queria conscientizar vocês é que o castigo, ele não funciona. Vamos mudar agora o cenário do castigo. A criança, ela mente para os pais, tá? E aí eu tenho um filho mais velho e ele mentiu pra mim. E porque ele mentiu, ele tá de castigo. E agora ele não pode mais pegar no celular. Ele não pode mais assistir a TV, ele não pode mais jogar videogame. Ele está de castigo. Primeiro, uma criança mais velha, ela já tem condições de refletir sobre seu comportamento. Uma criança de 8, 7, até 7, dependendo de como você educou antes. 8, 9, não a capacidade que um adulto tem, mas ela tem uma capacidade maior do que em relação à criança de 5, 4, 3, certo? Então, se a gente castiga ela em que sentido? Tirando coisas dela, ela pode até entender, perdi porque eu menti para minha mãe, não deveria ter mentido para minha mãe, mas por que será que ela mentiu para você? Primeiro, ela mentiu para você porque já falta confiança. Ela mentiu pra você porque ela já tem medo de te contar a verdade. Ela mentiu pra você porque ela não consegue acreditar que se ela te contasse, aquilo teria um desfecho feliz ou um diálogo respeitoso. Ela já mentiu pra você porque ela queria algo que ela achou que você não deixaria ela ter ou por medo do que pudesse vir a acontecer se ela te dissesse a verdade. Então nós já identificamos o problema ali. O problema não foi a mentira, o problema é a falta de confiança entre mãe e filho, entre pai e filho. Se eu vou lá e castigo, eu só alimento raiva naquela criança, porque imagina uma criança de castigo. A pequena, de personalidade forte. Vocês acham que ela vai estar lá assim, como eu fui cruel, minha mãe se dedica tanto pra mim, trabalha fora, faz as comidinhas que eu gosto. E olha como eu sou rude com a minha mãe, agressivo, bato na minha mãe. Como sou leviano, como... Gente, não tem condições. Uma criança de temperamento forte, de castigo, ela vai estar assim, quando eu sair daqui, minha mãe vai ver. Quando eu sair daqui, ela vai ver o que eu vou fazer. É isso, porque o castigo vai gerar raiva. Uma criança de 9 anos de castigo sem celular, minha mãe não deixa eu ver o celular, minha mãe é uma chata, minha mãe não me entende, nada eu posso nessa casa, nada, tudo é do jeito dela, nada é do meu jeito. Não é assim, gente. Porque o castigo ensina o quê? Ensina que eu tenho força sobre você. É isso que o castigo ensina. Eu posso mais do que você, mas ele não ensina nada além disso. Desconecta totalmente a criança dos seus pais. Você vai precisar pôr de castigo 300 vezes. E 300 vezes sua criança vai agir com um comportamento que você desaprova. Porque, na verdade, você não está ensinando ela a lidar com aquilo que tem causado comportamento. E aí? Fez sentido? Doeu? Tá
fervendo aqui, os pensamentos na cabecinha. Meu Deus, o que eu faço então? A gente, enquanto pai e mãe, a gente não pode olhar para o comportamento e querer apenas calar ele. A gente precisa olhar para o comportamento e entender de onde ele vem, por que ele vem e como eu direciono, canalizo isso para algo que seja bom. Certo, gente? Castigo não ensina nada. E se a criança mentir, eu faço o quê? Por que eu vou deixar ela imune? Ela mentiu e eu faço o quê? Tem mães que me perguntam, pelo amor de Deus, Gabi, eu passo a mão na cabeça do meu filho depois que ele mentiu? Primeiro que a gente precisa desmistificar essa crença de, para que uma criança haja bem, ela primeiro precisa se sentir mal. A gente acha que fazendo a criança se sentir um lixo, fracassada, punida, isso vai fazer ela ser responsável, resiliente, autoconfiante, inteligente, determinada, prestativa, colaborativa. Vai seu marido ou sua esposa te tratar mal, querendo te ensinar a ser melhor com ele. Vai receber bordoada, meu filho, vai receber bordoada. Entendeu? A gente não muda quando a gente tá se sentindo péssimo. O adulto, ele até depois de levar muita machadada na cabeça, né? Levar um tombo atrás do outro da vida, às vezes ele aprende, mas ele precisa cair muito. No último ele fala, meu Deus do céu, preciso aprender a fazer direito. E ainda assim ele vai buscar recurso. Ele não aprende só de ter caído. Ele vai buscar recurso de como ele não faz mais aquilo. Porque ele não tem esse recurso, por isso que fica errando. Uma pessoa que é endividada e vai viver endividado, eu não consigo meu dinheiro, minha conta tá sempre no vermelho, eu não sei lidar com o dinheiro. Se ele não aprender por que ele gasta, qual é a parte emocional dele, compulsivo, que faz ele gastar desse jeito, se ele não aprender sobre finanças, estudar, como poupar, como investir, ele vai viver endividado. Porque sem recursos, ser punido porque o banco me cobrou, porque alguém me cobrou, porque eu não tenho dinheiro para viajar no final do ano, não vai me fazer ser alguém super responsável, super resolvido financeiramente. Eu vou precisar de recurso. E se assim é com a gente, por que não é com a criança? Por que a criança ela tem que ser punida, ela tem que ser castigada para ela sozinha aprender a fazer diferente? Entende? Faz sentido, gente? De verdade, coloca aí pra mim. Helena colocou assim, total sentido, meu filho já disse várias vezes isso. Tá vendo? A criança tá manifestando pra vocês aquilo que é real dentro dela. E tem pais e mães que falam assim, parece ter uma câmera na minha casa. Porque quando você faz suas lives e eu tô assistindo, parece que você tá falando de mim. É porque existe um padrão de comportamento de nós pais, que a gente faz, todo mundo faz desse jeito, porque é o jeito que a gente aprendeu, que a gente acha que resolve. Quem mais? Tem outra pessoa perguntando, mas se a criança não tiver 9 anos, tiver apenas 4 e tá mentindo pra você, mesma coisa. A criança que mente, duas ou três possibilidades. Primeiro, aos 4 anos, antes dos 4, às vezes ela leva isso aqui um pouquinho mais adiante, ela vive uma fantasia muito grande. E dentro dessa fantasia, a gente tem que prestar atenção se nós não estamos fantasiando demais a vida dela com as coisas sobre Coelho da Páscoa, Papai Noel, o que mais? Folclores, histórias, porque a criança ela vive o imaginário como se fosse real. Então algumas crianças levam a mentira para a vida, porque elas estão fantasiando as coisas. Se for isso o cenário, a gente precisa trazer mais realidade para a vida dela, contar mais verdade sobre as histórias, dizer que nem tudo existe, que algumas coisas são apenas histórias. Outra maneira da criança mentir muito para os pais quando ela é pequena é por medo mesmo. Medo do que pode acontecer. Medo do castigo, medo da humilhação, medo da ofensa, medo do olhar duro, medo. Às vezes o pai não põe de castigo, o pai não bate, mas o pai só de olhar a criança arrepia. É a mesma coisa que bater, é a mesma coisa que castigar. A criança, na sensibilidade dela, tá entendendo aquilo como algo negativo. E aí eu não bato no meu filho, mas eu olho pra ele e ele sabe do que eu tô falando. Você não bate porque talvez a sua dor foi ter apanhado, mas você de uma outra forma repete isso só no olhar. E o que o seu olhar ensina para o seu filho? Só que, se ele não fizer, o bicho vai pegar. E isso vai gerando medo na criança. E a criança começa a mentir para os pais. Inventa, escovou o dente? Escovei.
Escovou mesmo? Aham, aí você vai lá, a escova de dente tá limpinha. E aí o que você faz da primeira vez que ele mente? Faz toda a diferença pra saber se sua criança vai continuar mentindo pra você ou não. Se da primeira vez que ele mente, você fala assim, escuta aqui, você escovou o dente? Escovei. Ah, escovou. E por que sua escova tá seca, então? Aí a criança já regala o olho, já começa a querer chorar, e você fala, tá mentindo pra mim? Tá mentindo? Olha o tamanho da minha narina, gente. Olha o tamanho da minha narina. Agora imagina você aí e eu aqui. Você tá mentindo pra mim? Olha a minha cara. E imagina você sendo criança assistindo isso. Como é que vai ter conexão? Como é que essa criança vai me respeitar, admirar e querer mostrar pra mim o que tá dentro dela para que eu possa ajudá-la a lidar com isso? Vocês estão entendendo o que a gente faz com eles, que afasta eles da gente? E aí a gente acha que a criança aprendeu a mentir com quem? Amigo na rua. Gente, amigos influenciam? Claro que influenciam. Mas se a criança tiver conexão com os pais, elas vão contar tudo aqui pra gente. Elas vão contar tudo aqui pra gente. Esse final de semana meu filho teve um aniversário só de criança e ele falou assim, mãe, no domingo, foi no sábado do aniversário, no domingo ele falou assim, mãe, tenho duas coisas pra te contar. Eu falei, ah é? E o que é dele? Uma é boa, mas uma não é tão boa assim. Aí, por dentro, a minha criança interior já gritou, né? E eu falei, ai, misericórdia, Senhor Maria e José, toda a família de Cristo junto. O que aconteceu nessa festa, né? Mas eu respirei bem fundo e falei assim, interessante, filho. E você quer me contar a primeira parte boa ou a primeira parte ruim dele? Primeiro eu vou contar a parte boa. Ele contou sobre uma brincadeira dele lá com os amigos dele, que foi muito legal como ele se saiu. Falei, legal. Daí a gente entrou no carro e ele simplesmente não falou mais da parte ruim. Aí eu falei assim, viu? E a parte ruim? Dele, ai mãe, a parte ruim foi assim, assim, assim. E ele me contou de uma briga que teve lá com um amiguinho dele, que pra ele aquilo foi muito importante, que pra ele aquilo foi ruim. E ele sabia que o que ele decidiu fazer não foi uma boa escolha. Por isso que ele falou pra mim que era ruim. Ou seja, ele não soube lidar com a emoção, ele ficou com ciúmes, porque o amigo ficou mais com o outro do que com ele, e ele acabou provocando, dando os empurrão no futebol nos amigos, e ele sabia que a atitude dele foi ruim, mas ele não conseguiu lidar com os ciúmes, ele não conseguiu. Então ele enxergou aquilo como ruim. E ele falou isso pra mim, e a gente pôde ter a chance de conversar sobre o que ele sente, o que o outro sente, sobre entender que a afinidade às vezes vai fazer você ter mais relacionamento com uma criança do que com outra. Isso não significa que ele não tenha o valor. Nossa, abriu um leque de possibilidades pra gente conversar. E ele poderia ter falado assim pra mim, eu bati num amigo lá. Não foi o que aconteceu, mas ele poderia. E aí? Como que eu vou responder a isso? Ah, bateu? Bateu? E pode bater? Ah, eu não acredito que você fez isso. Bateu no seu amigo? Entende? A forma como a gente reage é o que as crianças contam pra gente. Nós precisamos controlar a nós mesmos. Se a gente controla a nós mesmos, a gente consegue ser muito mais útil pra criança. Quando a criança conta as coisas, a gente já ferve por dentro. E aí, fervendo por dentro, você tá protegendo você. Putz, meu, e sozinho lá na festa, meu, já brigou com o menino. O que a mãe do menino vai pensar de mim, meu? Ai, meu Deus do céu, meu filho só me dá dor de cabeça. Eu tô pensando em mim, eu tô me defendendo o tempo todo. Então, gente, não é sobre isso. É sobre a criança, o que ela tá te contando, o que ela não tá conseguindo lidar ali dentro dela e como você, enquanto adulto, pode ajudar. Ok? O que mais? Gabi, então por que aquele programa famoso que passava todos os dias no sábado? Ai, meu Deus do céu, sei. Não vamos falar o nome aqui. Gente, existem muitos psicólogos que ensinam os pais a deixar os filhos de castigo. Porque às vezes se você quer só mudar comportamento, o castigo ele funciona. Você vai ter que repetir várias vezes, passar às vezes uma infância castigando. Mas sua criança vai parar de bater. Mas isso não significa que ela aprendeu a se controlar, a entender as próprias emoções. Ela pode parar de bater, mas será que ela vai parar de xingar? Será que ela vai parar de destratar? Será que ela vai parar de ser agressiva com palavras ou de outra forma? Será que ela vai parar de bater a porta? Porque ela não bate, depois é a porta que ela bate.
depois é a cara feia que ela faz pra você, depois é a língua que ela te mostra. Porque a emoção que tá causando tudo aquilo, o castigo não resolveu, então a criança vai achar no corpo uma outra forma de lidar com aquilo. E vai ser de uma forma negativa. Então você vai precisar castigar porque bateu, castigar porque fechou a porta na sua cara, castigar porque gritou com você e vai viver castigando. Mas às vezes os pais eles querem uma mudança imediata, eu quero que meu filho pare com isso agora. Então eu vou lá e ponho de castigo, deixo ela pensando. Gente, aquele programa... Sem comentários, não vou nem falar nada. Mas tem muitos psicólogos que ensinam isso e, ao meu ver, é uma linha completamente diferente, é um pensamento completamente equivocado, retrógrado, tá? Porque se você for ver psicólogos atuais, psicólogos agora que estão estudando análise do comportamento, todos eles são contra isso, todos eles. Mas existe sim uma minoria hoje, graças a Deus, uma minoria que ainda defende isso como forma de educação, porque ele soluciona um problema naquela hora, mas não ensina nenhuma habilidade de vida, porque a criança não tem capacidade cognitiva para resolver o problema sozinha dentro dela, ok? Faz sentido, nós precisamos pensar no momento da situação, exatamente. Como agir, acolher a primeira mentira, criança até 4 anos. Tem um vídeo no YouTube que fala, a criança mentiu para mim, algo sobre mentira. Assiste lá, que eu dou detalhes mais profundos de como a gente resolve isso, tá bom? Como agir quando a criança de 4 anos bate na mãe, mas na mesma hora ela chora e pede desculpas, mas vai e faz novamente. Doutora Charis, não sei se é esse seu nome, mas o que a gente precisa entender? O que está originando essa agressão da criança? Porque se ela bate, na mesma hora ela chora, ela já está mostrando para você que ela, mãe, não tô conseguindo lidar, tá aqui dentro, mãe, me ajuda, ela tá te pedindo ajuda. Então a gente precisa entender a origem disso, ok? Vários podem ser esses cenários. Às vezes é falta de tempo de qualidade, às vezes é falta de posicionamento, às vezes os pais estão tão acolhedores e tá faltando limites com respeito para essa criança. Uma criança sem limite, ela cresce desorientada. Tem uma live também no YouTube onde eu falo e dou o exemplo do carro desgovernado, quando os pais eles são muito permissivos e esquecem de estabelecer os guardrails, né? Que são o quê? São os limites na educação. Então assista lá, se fizer sentido ótimo, se não me procura, tá? Ai, Gabi, queria você 25 horas do meu lado. Fazer um Big Brother, né? Fazer um Big Brother, um Big Mothers, né? Pra gente estudar parentalidade junto. Seria legal, né, gente? Ninguém fala dos traumas que ficam, apenas que é mais fácil para os pais. Exatamente, Sérgio. Tem os traumas ainda que isso gera. E a gente pode falar isso numa outra live. Gente, assunto pra castigo, acho que dá pra gente falar em 1h30 no mínimo, tá? Tem muita coisa pra falar. A ideia seria refletir sobre o sentimento que o levou a agir de tal forma. A ideia seria você primeiro refletir sobre por que o teu filho está agindo da forma que ele agiu. Depois ensiná-lo a entender a emoção que está causando o comportamento. Para depois juntos pensar numa solução de como eles poderiam resolver isso. Claro, esse padrão que a gente precisa usar, ele se modifica dependendo da idade da criança. Mas de uma forma geral é isso, tá? Hoje não coloco mais de castigo. Ótimo, Fábio. Obrigada, Gabi. Ah lá, que eles colocou, eu topo. Vamos fazer um Big Mothers? Imagina, a gente tudo dentro, confinado. Ainda podia ser confinado com as crianças. Gente, acho que a gente ia sair tudo de lá maluco, né? Imagina, confinado com os filhos dentro de casa. Acho que a gente ia sair maluco. Mas a gente ia rir muito também, ia se divertir muito também, ia aprender muito também, porque as loucuras também nos ensinam, não é verdade? E é isso. Espero que vocês parem de castigar as crianças a partir desta live e queiram aprender recursos novos de educação para que a gente se torne pessoas melhores e possa desenvolver nossas crianças de uma forma muito melhor também, ok? Beijo, fiquem com Deus e a gente se vê amanhã, mais uma conexão da manhã, certo? Cláudia colocou aqui, Gabi, e quando nenhum castigo funciona? Cláudia do céu, assistiu a live inteira? Assiste lá, que essa resposta está respondida já dentro da live. E quem não conseguiu assistir inteira, quer assistir, vai estar lá no Telegram, tá bom? Entra lá, vou deixar um arrasta pra cima no story, entra no Telegram que lá eu vou disponibilizando. No Telegram não vai ser disponibilizada no mesmo dia, tá bom? Mas ao longo da semana nós vamos soltando isso. E vocês vão poder ver por lá, compartilhar com as pessoas, estudar de novo, que é sempre importante. Gente, fiquem com Deus, a gente se vê amanhã, 7h45, mais uma das nossas conexões da manhã.
Beijo cheio de conexões pra vocês. Fui!